No episódio anterior, vimos como a Península Ibérica passou a ser chamada de Espanha, uma das muitas províncias romanas. Desde o início da invasão da Península pelos romanos até à sua derrota total na Espanha, passaram mais de 6 séculos. Esta derrota começou com a invasão dos hunos, que eram comandados por Átila. Era um povo oriundo da Ásia, da zona da atual Rússia, e avançaram pela Europa empurrando-nos, ora adversários, ora aliados de Roma, para o oeste, para cá. Então, vindos do centro-norte da Europa, entraram na península os godos, os suevos, os vândalos e os alanos. E para ocuparem estas terras, tiveram que fazer guerra aos romanos, que ainda andavam por aqui a veranear. Os godos ficaram com a metade este da Espanha e passaram a chamar-se visigodos, que significa godos do oeste. Enquanto que os suevos, que eram aliados dos vândalos e dos alanos, ficaram com a metade oeste da península, com as terras dos lusitanos, as melhores. Estávamos no ano de 409 d.C., ou seja, no século V. Os suevos, que fizeram de Braga a sua capital, continuavam a combater os romanos que ainda andavam por aqui a laurear a pevido. E só conseguiram conquistar Conímbriga em 468 d.C. e Lisboa em 469 d.C., com o rei suevo Rimismundo. Depois foi um pulinho até conquistarem o Alentejo e o Algarve. Os visigodos eram um povo aguerrido, gostavam de andar à paulada. Mas como já não havia mais romanos para se divertirem, e porque eles queriam mesmo era vir até às praias lusas, viraram-se contra os suevos e vá-dos conquistar. Em 2 anos, de 583 a 585 d.C., sob o comando do rei visigodo Leovigildo, derrotaram por completo os suevos e ficaram senhores de toda a península. E foi nesta altura que começou a Idade Média. Foi com a queda do Império Romano, o que marcou o fim da Idade Antiga. O nosso amigo Leovigildo professava a religião ariana, que era uma adaptação do cristianismo romano. Ele implementou o sistema de feudalismo e organizou as classes sociais. Ainda juntou a linguagem visigótica com a lusitana romanizada e aproveitou todos os conhecimentos que tinham sido deixados pelos romanos e pelos povos que lhes antecederam. Os visigodos, agora chamados de hispânicos ou espanhóis, nem sonhavam com as batalhas que ainda estavam por vir. E estas batalhas começaram internamente entre as suas várias fações, muito à conta de discórdias religiosas. Uns eram arianos, outros, pela influência dos suevos, eram cristãos, e ainda chegaram uns judeus, no tempo de Nabucodonosor. Caldeirada religiosa só podia dar em paulada. Já estamos habituados. E os judeus, que estavam em minoria, já no século VII, lembraram-se de pedir ajuda a quem? Aos árabes do norte da África. E Leovigildo, que já falámos há pouco, perguntava aos seus homens de confiança: Homens, o que é que há aqui? Aqui há história!